E hoje o louvor com tanta unção. Quero aproveitar e dizer que no sábado tem um culto que... Você queria que o louvor parasse? Eu não queria. Então, no sábado não vai parar. É adoração, 6 horas de adoração, começando às 16 horas. Sábado, 16 horas. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Amém? Adoração. E Deus habita no meio dos louvores. Deus vai realizar prodígios, batismo, presença, glória de Deus aqui no sábado. Então, eu fosse você, marcava já no calendário para estar aqui no sábado. Marcos capítulo 10. Não é o texto que nós vamos ficar, porque nós vamos para o Getsêmani. É lógico, eu já estou na Páscoa, então eu vou para o Getsêmani. Mas aqui tem uma conversa muito interessante de 2 discípulos muito amados por Jesus. Círculo íntimo de Jesus. E neste aqui, em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35, Tiago e João, eles não perdem a oportunidade de fazer uma grande pergunta para Jesus. Porque eles esperavam o que muitas pessoas esperam. Às vezes as pessoas esperam que para acontecer algo, precisa o chão tremer, uma voz audível acontecer, precisa ser um profeta entrar pela porta e parar aí na tua fileira e dizer: eis que te diz o Senhor. O Senhor, ele usa todas as formas para falar. Mas às vezes você cria uma expectativa de que algo muito grande tem que acontecer para que Deus faça algo muito grande. Não. Sabe aonde que Moisés estava quando algo muito grande aconteceu? Ele estava no trabalho dele. O trabalho dele era simplesmente, ele cuidava ali de ovelhas. E ele estava cuidando de ovelhas como num dia qualquer. E Deus apareceu. Sabe por quê? Porque Deus viu o coração sedento de Moisés. A mesma coisa com Davi, a mesma coisa com vários homens e mulheres de Deus. Deus pode te visitar lá no teu quarto. Deus pode te visitar aqui, sem o chão tremer, sem o teto abrir. E Deus pode te visitar. Se você tiver uma expectativa, se você tiver sede, se você tiver fome de Deus, então Ele vai se manifestar. Essa é a promessa dele, que Ele se manifesta para nós. Então, quando chega Tiago e João, eles estavam esperando o reino do Messias, que ele derrotasse Roma e que ele reinasse. Então, eles queriam já garantir a posição deles, eles estavam pensando em posição. Então, aqui em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35, está escrito: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? E respondeu-lhe: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí Jesus fala uma coisa que parece que não tem nada a ver. E ele diz o seguinte: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo que eu sou batizado? Aqui ele faz uma pergunta que nós queremos muito: o batismo com o batismo de fogo. O batismo de fogo, ser cheio, transbordar no Espírito Santo, todo mundo quer. Mas o batismo, eu nunca vi uma pessoa pedir para Deus: Senhor, me dá desse cálice. Eu quero. Me dá o batismo com fogo, porque eu sei que o Senhor habilita de uma forma especial aqueles que suportam passar pelo batismo com fogo. E qual a diferença? Bom, o batismo do fogo é um momento que vem aquela unção, vem aquela glória, você está num culto de busca, e aí você já tem o Espírito Santo e vai e transborda, e este é o momento que você vê a glória de Deus. É uma experiência marcante, como eu tive várias experiências marcantes. Eu tenho certeza aqui que a maior parte tiveram várias experiências marcantes, mas a que mais me marcou foi quando eu, como adolescente, num culto da fogueira, num acampamento, a presença do Espírito Santo era tão forte, que eu não conseguia voltar ao normal. E eu assim, sempre fui, desde adolescente, eu sempre fui mais contida, mais introvertida. E eu estava assim: mas como assim? Eu não quero estar desse jeito, eu quero ficar controlada. E eu não me controlava, eu chorava, rios de lágrimas, eu me joguei no chão. Falei: gente, eu não me jogo no chão, como assim?
Como assim? E eu me joguei no chão. Eu falei, meu Deus, eu preciso me compor aqui, deixa eu me arrumar. Mas eu não tinha. Eu queria me jogar nos braços. Quando eu me jogava no chão, na verdade, eu queria me jogar nos braços de Jesus. E de repente eu comecei ali a falar em línguas e não conseguia parar. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar ao normal? E aí uma pessoa experiente veio do meu lado e falou assim, olha, isso é normal. Fique tranquila, você vai voltar ao normal. Mas você vai ter saudade desse momento. Então fique tranquila. Se entrega para Deus. E ali eu me entreguei para o Senhor. Foi o início de uma caminhada com Deus. Deus não se resume a um momento. Caminhada com Ele é extraordinário todos os dias, porque Ele é um Deus extraordinário. É quando você ora, é quando você está lendo a Bíblia, é quando você canta, quando você adora, como você adorou aqui, é enquanto você escuta a palavra. Bom, mas eles não queriam esse batismo com fogo, é a dificuldade. Quem é que vai pedir para passar por dificuldade? Ninguém é doido para pedir. Eu não peço também. Mas a dificuldade vem. E quando chega a dificuldade, você não pode se sentir destruído. Você tem que saber que o Senhor está com você. Peraí. Eu só estou fazendo um upgrade na tua vida. Eu só estou pegando na tua mão. Eu estou dizendo que eu estou aqui do teu lado. E nós vamos vencer junto. Porque eu estou no meio da fornalha. Eu estou no fundo do poço com você. Eu estou no meio do deserto com você. Não importa o que você está vivendo. Eu digo que o fogo ele vem, mas ele não vai te destruir, ele te deixa até marcado. Você vai ter uma marca que alguém vai falar assim, mas eu estou passando por um problema. Eu tenho uma marca aqui, tenho uma cicatriz. Eu passei por isso e o Senhor proveu. Eu passei, olha, eu não tinha dinheiro para comer, mas de uma forma extraordinária eu criei, eu confiei, eu orei e o Senhor veio e a provisão chegou e eu tenho uma experiência para te contar. Por isso, se fortalece, porque você vai ter uma experiência como a minha. Isso são cicatrizes. Você pode ter experiência na área de cura emocional. É como quando uma pessoa chega para mim e fala de depressão. Eu digo, ei, eu tenho uma cicatriz aqui enorme de depressão. Eu não tive uma depressão leve, não. Eu tive uma depressão que eu fiquei 6 meses na cama, sem levantar, sem conseguir comer direito, sem conseguir beber, sem conseguir me arrumar. Eu que sempre gostei de me arrumar, eu não tirava, eu acordava de pijama e eu dormia com o mesmo pijama. Então eu estava uma pessoa irreconhecível. Peraí, eu tenho uma cicatriz aqui. Eu posso te falar, Deus é poderoso para te tirar da depressão. Eu passei pelo batismo com fogo. E eu lembro o dia que o pastor Eli, ele entrou na minha casa e ele disse assim, olha, Deus poderia te curar hoje, mas você vai passar por um processo. E eu não gostei da palavra processo. Eu queria que ele orasse e eu saísse daquilo. E você vai passar por um processo, porque Deus vai te usar para muitas pessoas que vão passar por problemas emocionais. Gente, e hoje é o que eu mais faço. Então, na hora, você não quer ouvir aquelas palavras. Você só quer ouvir assim, Deus vai te tirar hoje. Essa é a palavra que a gente quer ouvir. Mas aí ele fala, calma. Olha, o Senhor está falando, você suporta. E esses 2 discípulos, na verdade, eles vão passar nesse batismo com fogo. Eles vão se tornar o tição de fogo. O tição de fogo é o seguinte, o carvão você joga e antes que ele seja destruído, uma mão, quando o Senhor chamou Josué, não Josué, o discípulo de Moisés, mas Josué, o sumo sacerdote, o Senhor virou para o diabo e falou assim, esse aqui é meu tição de fogo. Tição de fogo é quando o Senhor te tira do meio do fogo, do problema, antes que você seja destruído e diga assim, agora tenta tocar nele. Ele está quente como o fogo que vem do céu. Você não consegue mais pegar nele, não. Olha, depressão, você não vai conseguir mais pegar nela, não. Olha, você não vai mais destruí-la. E quando eu olho por todos os vales que eu já passei, eu olho para trás e eu falo, puxa, eu pensei que eu ia ficar naquele vale lá. Mas o Senhor me tirou de todos os vales. Você crê nisso? Então diz, o Senhor é poderoso para me tirar de todos os vales. O Senhor é poderoso para estar comigo no meio do fogo. E o fogo não te destruir. Não vai te destruir, não vai. Ele vai te fortalecer, ele vai te marcar, ele vai te amadurecer, vai te fortalecer. Mas aí eu falei que esse não é, eu só queria te mostrar, porque nós vamos para Lucas capítulo 22. Em Lucas capítulo 22, se você quiser ir abrindo, mas eu quero falar algo.
muitas pessoas, eu não vou conseguir falar de todas, por isso eu vou me concentrar em 2 grupos, porque tinha vários grupos de pessoas ali no Getsemane. E um dos grupos de pessoas que logo a gente encontra no Getsemane, semana da Páscoa, é lógico que eu preciso falar. O Getsemane foi na semana da Páscoa. Eu estou falando que nós estamos a caminho da Páscoa. Então é lógico que eu quero falar sobre o que aconteceu na Páscoa, porque Páscoa é de Êxodo até Apocalipse. Então assunto não acaba para falar de Páscoa. E quando ali no dia, na véspera, em que Jesus iria entregar, no dia em que Jesus iria entregar a sua vida, tinha um grupo chamado de discípulos. E esse grupo de discípulos, você sabe muito bem, o foco não é neles, mas vamos passar por eles. Eles estavam lá no Getsemane com Jesus. Jesus chega depois da última ceia, ele caminha, chega no Monte das Oliveiras, o local onde ele sempre ia, ou para orar, ou para ensinar os discípulos quando em Jerusalém. E os discípulos foram todos ali. Todos, que eu digo 11, porque Judas já não estava com eles. 11 discípulos falharam. Eu não vou focar em Pedro, Tiago e João, que falharam, porque os 11 falharam. Os 11 dormiram. Dormiram por causa da opressão, dormiram por causa do desânimo, dormiram por causa da tristeza. E aí você fala, eles não podiam ter dormido. Mas eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes você não tem força para vir à igreja porque o desânimo te pegou? Porque a tristeza te pegou. A fraqueza emocional, ela rouba e ela suga a tua fé. Então, quantas vezes você não faz como os discípulos? É um momento crucial para você. É um momento crucial para o céu. Por quê? Porque você é canal de Deus aqui na terra. Você é uma espada de Deus aqui na terra. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Mas você também é uma arma de guerra do Senhor aqui na terra. Eu li certa ocasião, não é um fato de verdade, é um conto, poderíamos chamar de parábola, que não é da Bíblia, é um conto que você encontra aí na internet. Digita O Ferreiro que você vai encontrar esse texto. E é um texto muito interessante. Um amigo do ferreiro, ele chega até ali, a oficina do ferreiro, e ele sabe que aquele ferreiro ele é muito bom, pessoa boa, caráter, um homem de Deus. E aí o ferreiro está trabalhando lá com um aço, e ele vira e pergunta para o ferreiro, vem cá, você nunca se rebelou, você nunca ficou chateado com Deus? Porque você é um homem bom, você confia em Deus, você ora, você lê a Bíblia, mas as coisas não estão melhorando para você. Então, e aí, como é que você encara isso? E ele continuou a trabalhar, repito que não é um fato de verdade, mas é uma história muito bonita. E aí ele continuou trabalhando, pegando o aço, colocando no fogo ardente, a mais de 700 mil graus, colocando na água, pondo no fogo, pondo na água, dando martelada. E ele diz, pois é, o aço, para ele ser apto para uma boa espada, ele tem que passar por tudo isso aqui. Agora, se o aço, porque senão ele vai trincar, ele não vai servir. Agora, se o aço não quiser passar por tudo isso, eu vou jogar, ó, você está vendo aquele monte ali, aquele monte de lixo, aquilo eu chamo de lixo, é aço que não vai servir para nada. E ele disse, eu prefiro estar nas mãos de Deus, sendo trabalhado, forjado e sendo usado, do que eu ser descartado e dizendo, não, com esse aqui eu não vou poder contar. E eu digo para você, você está sendo trabalhado, forjado, porque nós estamos vivendo dias, se você não está entendendo o que está acontecendo, é só você pegar o teu telefone e você vai ver. Teve terremoto no Equador, teve desabamento só de hoje, hein? Desabamento de mina na China, e soterrou um monte de trabalhadores, fora tudo que você ouve, e a semana passada, e essa semana. Se você não está percebendo, o mundo está muito estranho. Mas se você não está percebendo, é um momento extraordinário seu aqui na terra. Porque todas as pessoas vão olhar para você e vão ver, Deus cuida de você, me ajuda, eu quero esse Deus que você serve. Eu estou vendo as famílias se desfacelarem, a tua até estava encrencada, a tua família estava encrencada. Como assim que a tua família foi restaurada? Como assim que você estava destruído pela depressão? Como que você saiu da depressão? Você estava e continua com... Você não está num mega emprego, mas como assim que você consegue pagar
parar todas as coisas e você não está mergulhado no desespero. Como assim? E você vai falar, é o meu Deus, porque Deus, Ele me tira do fogo da destruição e me deixa uma marca de milagre. Deus quer deixar uma marca de milagre na tua vida. Deus quer deixar unção na sua vida. E eu digo para você, tenha certeza, o problema que você vence, você tem unção para orar pela outra pessoa. Se você teve vitória, porque Deus te ajudou com o teu casamento, você vai ter uma unção especial para orar por outros casamentos destruídos. Se você foi resgatado do meio das dívidas, do desemprego, você vai ter uma unção e fé extraordinária para orar por outras pessoas que estão passando por esse problema. Então eu digo que é você mesmo que Deus está procurando. Agora os discípulos estavam lá no Getsemane, dormiram, e quando o desânimo te pega, quando o sono te pega, você perde. Sabe o que eles perderam? O anjo foi e visitou Jesus, lá em Lucas capítulo 22, agora você pode abrir em Lucas capítulo 22, olha o que está escrito. Veio um anjo, estava lá, o anjo ministrando Jesus. Lucas capítulo 22, eu que não abri. E aqui é o... Desculpa. Então, versículo 39. E saindo como de costume para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Jesus começou a orar, os discípulos dormiram. Depois que os discípulos dormiram, olha o 43, olha o que apareceu no versículo 43. Vamos ler junto? Então, lhe apareceu o quê? Um anjo do céu que o confortava. Eu faço uma pergunta, algum discípulo viu? Não, nenhum discípulo viu. E se eu te falar que quando você está orando, tem anjo de Deus do teu lado, mas se você ficar desanimado, parar de orar, você vai perder essa visitação celestial. Deus quer te dar visitação celestial. Anjos estão doidos para entrar na tua casa. Anjos estão doidos para tocar em você, mas você não pode, como os discípulos. Eu faço uma outra pergunta para vocês. Os anjos foram e tocaram em Pedro, tocaram em João. Está escrito que os anjos tocaram, o anjo, ele tocou em quem? Tocou em Jesus. Por quê? Porque Jesus estava orando. Então o céu quer te tocar, Deus quer te tocar, mas você não pode ficar desanimado. Nunca pare, nunca, jamais pare de orar. Nunca, jamais pare de confiar. Que haja renovo no teu coração hoje. Se você entrou aqui fraco, põe a mão no teu coração. Eu quero declarar força celestial no teu coração, renovo de esperança, renovo de fé, renovo de alegria, renovo de paz, em nome de Jesus, e que os anjos de Deus estejam passeando pelas fileiras, tocando em todo aquele que crê e que confia no Senhor, em nome de Jesus. Aí você fala, olha, eu prefiro um upgrade, eu quero que o Senhor me toque. Pera que Ele vai tocar, calma aí. Começou com um anjo. Primeira coisa que os discípulos perderam foi a visitação celestial no meio da angústia. Segunda coisa que os discípulos perderam, eles não viram Jesus. Sabe o que está escrito em Lucas capítulo 22? Lucas era médico. Lucas não estava lá presente, mas Lucas, ele pesquisou, ele perguntou para todos os discípulos, e os discípulos, quando eles acordaram, quem que viu que Jesus tinha suado sangue? Porque não era assim suar profusamente sangue, eram gotículas de sangue junto com o suor. Mas quando os discípulos acordaram no susto, eles viram filamentos no rosto, filamentos, porque quem é que pode ter contado isso para Lucas? Lucas não estava lá presente. Os discípulos viram, mas eles viram só na hora que eles já estavam apavorados. Sabe o que você perde? Você perde quando você se deixa, se entrega ao desânimo, você perde a revelação do poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Você pode repetir comigo? O sangue de Jesus. Vamos falar todo mundo junto. O sangue de Jesus tem poder. Fala de novo. O sangue de Jesus tem poder.
Essa realidade muitas vezes é esquecida. O sangue de Jesus continua, porque na Páscoa, famílias colocaram, não era o sangue de Jesus, sangue de animais, de cordeiros, representando o que o sangue de Jesus faria sobre a sua vida. E ali as famílias colocaram lá no Egito, no umbral da porta. E eu te pergunto, a destruição entrou na casa deles? Não, porque o Senhor já estava ensinando que o sangue de Jesus liberaria poder para guardar a nossa família. Então você pode aplicar o sangue de Jesus agora sobre a sua casa? Diga agora em nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre os umbrais, sobre as janelas, sobre os quartos, sobre cada cômodo da minha casa. O sangue de Jesus sobre o meu filho, sobre o meu cônjuge. O sangue de Jesus sobre a minha família, porque o sangue de Jesus tem poder. O inferno odeia essa realidade, porque o sangue de Jesus é proteção para nós, mas o sangue de Jesus é arma explosiva no reino espiritual. Quando você declara, é na autoridade do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, todas as tuas obras estão queimadas na minha vida, ele sabe que tudo vai ser queimado, esmiuçado, destruído, e ele não quer que você lembre dessa realidade. Então não esquece, os discípulos perderam a visitação do anjo. Os discípulos perderam o sangue de Jesus. Eles não viram, eles só viram depois que já tinha sido vertido. Eles podiam estar lá do lado de Jesus. Jesus, eu vou tocar, eu vou estar de mãos dadas contigo aqui orando. E eles nem sabiam que naquele momento, se o sangue de Jesus estivesse tocando na vida deles, eles seriam fortalecidos. Eles perderam. Eles foram dominados pela tristeza, pela angústia, pelo desânimo. Eles foram, quando eles acordaram no susto, eles foram dominados pelo que os olhos dele viram. E o que os olhos viram? Deu tudo errado. Jesus vai ser preso, nós vamos ser presos. Tudo que Jesus disse não é agora que vai acontecer. Salve-se quem puder. E todos eles bateram em retirada. E quando Jesus disse, pode ir, eles não questionaram, saíram correndo. Quantas vezes você foge? Você deixa a tua caminhada com Deus. Eu fico olhando, quantas pessoas já foram para o encontro? Quantas pessoas já passaram por este lugar? E quando eu vejo em que estágio elas pararam lá atrás, é lamentável. Eu digo para você que o evangelho é para os fortes, hein? É para os fortes, e você é esse forte. Sabe, a única coisa que você precisa fazer é dizer, eu não desisto, eu vou perseverar. Mesmo que nada aconteça, eu continuo. Mesmo que eu não veja nada com os meus olhos, eu continuo. Mas os discípulos foram embora. Mas eu disse que eu vou falar de uma pessoa que estava lá no Getsemane. E essa pessoa, ainda em Lucas capítulo 22, no versículo 44, olha o que está escrito. Estando ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Agora, de repente, eles acordam, e antes de fugir, vocês sabem que chega Jesus, fala assim, cuidado, olha, pode ir embora, vocês acordem, porque eu ouço os passos do inimigo. Chegou uma multidão ali no Getsemane, chegou Judas liderando aquela multidão, mas não era, Judas liderou a multidão, mas tinha soldados, não eram soldados romanos, mas soldados do templo, mandados pelos religiosos, estavam liderando aquela multidão para prender uma única pessoa. E um homem chamado Malco, é dele que eu queria falar. Um homem chamado Malco, a gente não sabe o nome, tinha uma multidão. Eu não sei o nome de ninguém daquela multidão. Eu não sei o nome de nenhum soldado, tinha muitos, mas eu não sei o nome de nenhum soldado. Aquele homem foi para encontrar Jesus, mas era um encontro assim, qual era a expectativa de Malco para encontrar Jesus? Zero. Bom, eu vou lá, eu estou cumprindo ordens, estão falando que ele se diz o Messias, mas ele não é o Messias, então eu tenho que ir lá e prender, porque ele está fazendo bagunça. Então, ele foi com expectativa zero. Ele também não foi, a despeito deles estarem muito armados, a despeito de ter muita gente, eles não foram esperando grande reação, porque foi um ataque surpresa. Eles sabiam que eram discípulos, que a maior parte deles eram pescadores, então eles sabiam que ali não
ia ter perigo, eles não iam encontrar resistência. Era prender, pegar Jesus e ir embora. Talvez pegar os 11 e na cabeça dele o máximo era prender os 11 e levar junto com Jesus. Mas Jesus disse que não. Mas quando Malco chegou, era um encontro com Jesus. Eu sempre falo para vocês, subir essa rampa sem expectativa, nada acontece. Mas quando é o dia, olha, você pode até subir sem expectativa, mas Deus tem uma expectativa a teu respeito. Tem dia que não adianta você subir sem expectativa. Aí você pode dizer, não, nada vai acontecer porque eu não subi com expectativa. Mas Deus está com uma expectativa de te abraçar. Ele está com uma expectativa de pegar a tua vida e colocar tudo em ordem. Ele está com uma expectativa de que você tenha experiências com Ele. Ele está com uma expectativa de te curar. Ele está com uma expectativa de virar a tua vida do avesso. Do avesso, eu falo do avesso, mas não é colocado direito. Do avesso é quando a gente não tem Jesus na nossa vida. E Malco era esse homem. O Senhor sabia que Malco seria uma grande ferramenta. Ele seria um testemunho vivo. Hoje, a maior ferramenta de Deus são pessoas que são testemunhos vivos. Você quer ter grandes experiências com Deus? Não tem idade para ter grandes experiências com Deus. Tem crianças que têm grandes experiências com Deus. Eu tive uma criança que, alguns anos atrás, eu espero levar, sabe, eu gostaria tanto de ter dinheiro para levar a igreja toda para Israel. Mas eu quero dizer para vocês que, resumindo em 3 palavras, a minha cunhada, Noemi, ela, muitos anos antes de eu ir para Israel, ela teve um sonho. E no sonho, ela me via andando à beira do mar da Galileia, e o Senhor conversando comigo, e ela dizia, ela perguntava assim, por que era comigo? E ele deu uma resposta para ela, e ela deu essa resposta para mim. Eu guardei esse sonho no meu coração. Anos passaram e eu nunca tinha ido para Israel. Até que eu comecei a ir para Israel e nada aconteceu. Eu tive grandes experiências em Israel, mas nada que me levasse a lembrar desse sonho. Mas só que um dia, quando eu fui sozinha e para estudar em 2012, eu estava justamente ali, naquele local. E eu estava ali, e o Eli, que é o nosso guia, ele disse assim, eu vou te deixar aqui, Naira. Eu vou te deixar aqui, porque Deus mandou eu te deixar aqui, porque você vai ter uma experiência com ele. Eu olhei para ele, porque ele não é muito assim, sabe? Ele é muito contido. Eu falei, tá bom. No momento que ele me deixou, o sonho veio. Eu falei, hoje, é agora. Aí eu comecei a arrepiar. E eu comecei, até o meu couro cabeludo. Eu senti a presença do Senhor chegando. E ali o Senhor falou comigo, agora você vai andar comigo. E o andar, se você pensa que eu andei à beira do mar, eu estava à beira do mar. Eu andei, foi na palavra. Eu abri Mateus capítulo 13 e eu comecei a mergulhar e ele começou a andar, tá vendo? Eu estou te mostrando, agora eu estou andando com você. Mas assim, eu não tenho palavras para dizer tudo aquilo que eu vivi, que eu senti naquele lugar. E ali ele fez uma aliança de que todo grupo que fosse comigo teria uma grande experiência naquele lugar. E o primeiro grupo que eu levei foi um grupo que não tinha nada a ver. Porque, na verdade, foi um grupo de gravação. Foi um grupo que eu não conhecia. Era um grupo de estudo que tinha. Eu não conhecia uma pessoa daquele grupo. Era um grupo de estudo. Vários pastores de várias denominações foram. E um rapaz pediu, eu posso fazer filmagem? Eu sou profissional e eu posso levar o meu filho? Eu disse assim, olha, claro, pode fazer a gravação. Agora, o filho é um ritmo, porque é caravana de estudo. É um ritmo muito pesado. Eu não sei se a sua criança vai conseguir acompanhar a gente. Ele disse, ele é diferente. Ele é diferente. Ele quer ir, ele quer ter uma experiência com Deus. Eu falei, amém. Se o pai se garante, né? Amém. E eu amo criança, amém. Olha, eu até esquecia aquele garoto no meio da caravana. Ele pegava a Bíblia dele, e o que os adultos não faziam, ele fazia, ele anotava, ele olhava para mim, 7 anos. Ele olhava para mim, ele anotava, ele pegava a Bíblia dele, e eu até esquecia que ele estava lá no meio. Ele me chamava a atenção pela seriedade dele. Mas quando ele chegou,
no Mar da Galileia, ele colocou aquele grupo num avivamento, porque ele começou, estava todo mundo ali orando, e de repente ele começa a falar alto comigo. Você viu, pastora? Aí eu falei assim, eu não vou falar que eu não estou vendo, e não vou mentir. Eu vou entrar para ele me falar, porque se eu falar não estou vendo, ele pode interromper a visão dele. Eu falei, me conta o que você está vendo. Aí ele disse assim, você está vendo? Eu falei, me conta o que você está vendo. E aí ele começou, olha só, os pés dele estão andando, olha aqui, as pedras estão todas vermelhas, e o pé dele, ele está andando, ele está andando. Na hora que ele falou, ele está andando, mas veio, ali todo mundo foi tomado pelo poder de Deus, foi um avivamento. É isso que eu estou te falando, meu querido, é isso que Deus quer fazer com você, testemunho vivo, experiência com Deus. Chega de religiosidade, chega de coisa engessadinha. Deus quer te tocar hoje. Ele queria tocar em Malco. Malco chegou sem expectativa. E olha que eu sempre falo, tem que ter expectativa. Mas quando está no calendário de Deus, não adianta fugir dele. E eu digo para você que hoje você não vai fugir dele. E ali, Malco chegou, eu vou prender Jesus. Mas veio Pedro e cortou a orelha de Malco. Deu errado. Eu fui para encontrar. Peraí, Pedro interrompeu. Quantas vezes você está indo de encontro ao Senhor? A tua caminhada é interrompida porque você é ferido. Você é ferido por alguém aqui dentro da igreja. Você é ferido por alguém lá na sua casa. Você é ferido na sua vida secular. Às vezes no trabalho. Você é ferido. Malco foi ferido. Se você pensa que Malco foi ferido só fisicamente, não. Malco foi tremendamente ferido. Primeiro, ser ferido por um pescador era humilhante para Malco. Segundo, ele estava perdendo o emprego dele naquele dia, porque para ser sacerdote do templo, para ser guarda do templo, não podia ter defeito nenhum. Não é só sacerdote que não podia. Guarda também não podia. Ele estava perdendo o emprego dele naquele dia. Ele ia ser motivo de zombaria. Ele foi ferido, olha só, uma multidão, ele com armas, e foi ferido por um pescador. Aqui, a vida de Malco tinha acabado naquele dia. Ferido, eu imagino Malco, paralisado, totalmente atordoado. Eu não sei se ele estava mais atordoado pela dor física ou pela dor de tudo que ele estava vendo, que a vida dele acabou naquele dia. Mas sabe o que o Senhor Jesus não estava considerando nada daquilo. Não, Malco, hoje é o dia 1 da tua verdadeira vida, porque hoje é o teu encontro comigo. Você não veio para me encontrar com expectativa, mas eu estava te esperando, Malco. Malco, eu estava ansiosamente te esperando. Malco, eu conheço o teu coração. Malco, eu conheço a tua história. Malco, o teu dia não acabou, a tua profissão não acabou. Pelo contrário, tudo vai começar. É no meio daqueles sacerdotes do templo que você vai ser usado. Se você ler os evangelhos, você vai ver que vai ter até parente de Malco. Quando viu Pedro, falou assim, peraí, você não é aquele que... Eu sou parente de Malco. Eu te vi lá, hein? Eu te vi. Você feriu o meu primo. Não falo o grau de parentesco. Você feriu o meu parente. Mas você sabe o que eu quero te dizer? Malco não tinha noção do que ia acontecer. Mas quando o Senhor Jesus se aproximou, veja o que o Senhor fez. E está escrito, Jesus... E aqui no versículo 50, um deles, que eu acho muito engraçado como a Bíblia que deixou em oculto quem foi que falou, só que a gente logo descobre no 50 quem que falou, né? Olha no 49. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Lá estava Pedro já com a mão na espada. Senhor, feriremos a espada? Ele não esperou a resposta de Jesus, e um deles, que é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E quando a orelha dele, muitas vezes também, quando lá em Israel, eu falo, quando eu vou no Getsemane, eu falo, esse foi o local onde Jesus realizou a última cura física do seu ministério, antes de entregar a sua vida. Ele ali no Getsemane, era escuro, era o momento em que tudo estava perdido e estava escuro, mas Jesus se abaixou, Jesus pegou aquilo que
Malco tinha perdido e Jesus restaurou a vida de Malco. Eu não sei o que você perdeu. Se você perdeu saúde, se você perdeu alegria, se você perdeu a tua saúde mental ou a tua saúde física. Eu não sei se você perdeu o teu casamento. Eu só sei de uma coisa, que Jesus hoje se abaixa, pega e te toca com um toque de cura. Páscoa é tempo de milagre. Páscoa é tempo de milagre. Não importa, Malco foi a orelha. E você tem que falar o que é que você perdeu para ele hoje. Aquele dia, sabe, Jesus não estava ali dando uma lição de Malco. Olha, eu sou o Deus que cura. Não, ele estava falando primeiro, olha Malco, eu quero te mostrar. Primeiro, eu sou o Deus que perdoa. Você veio me prender e eu te curo. Primeiro, eu sou o Deus de amor. Eu sou o Deus que perdoa. Eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que restaura. Eu sou o Deus que liberta. Eu sou tudo aquilo que você precisa na tua vida. O que está faltando na tua vida, Malco? Eu sou o Deus que estou te devolvendo o emprego. Você ia perder o emprego hoje, hein, Malco? Mas eu estou te devolvendo o emprego. Você não vai ser mais conhecido como aquele que perdeu a orelha porque um pescador cortou a orelha. Você vai ser conhecido como o milagre do Getsemane. Olha só, nós estamos 2000 anos depois falando de Malco. Eu acho que anjos dão notícias, Malco. Você continua sendo falado. Você é testemunha viva ainda do poder do Senhor. Você inspira ainda vidas. Porque aqueles que acham que é fim de linha, você é o exemplo de que nunca é fim de linha quando Jesus está conosco. É o encontro com a graça. Hoje você pode ter esse encontro. O encontro com a graça, o encontro com a glória, o encontro com a cura. Eu não sei o que você perdeu, mas eu queria chamar aqui os levitas. Eu não sei o que você perdeu, mas eu queria que você ficasse em pé neste momento. Deixa a sua Bíblia. Eu quero te dizer, fecha os teus olhos e toca agora no teu coração. O que você perdeu machucou aí o seu coração. Eu não sei o que, como eu disse, se é emocionalmente, espiritualmente, materialmente, familiar. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, mas eu sei que neste momento, você atraiu a atenção de Jesus. Você atraiu a atenção de Jesus e Ele está indo agora aí onde você está. O bom é que Deus, Ele gosta de ir individualmente. Ele não é um Deus, Ele pode falar para o meio de uma multidão, mas quando Ele toca, Ele não falou, Ele não foi um combo assim, eu vou tocar em todo mundo aqui. Não, Ele foi e tocou em Malco. Ele tocou naquela pessoa que precisava do toque de Jesus. Se você precisa do toque de Jesus no teu coração, fala: Senhor, você que está com a mão no coração, fala: Senhor, toca no meu coração. Tem ferida aqui no meu coração, tem angústia, tem preocupação, tem ansiedade no meu coração. Toca aqui no meu coração. Se você precisa agora, se você perdeu alguma coisa, se algo foi arrancado de você, como foi repentino, ele não esperava nunca receber aquele golpe. Se você nessa semana foi golpeado, eu quero te dizer agora, você pode colocar agora, levanta a sua mão direita e coloca agora o teu golpe diante do Senhor Jesus. Fala: Senhor, o Senhor sabe, eu fui golpeado por essa notícia, eu fui golpeado, Senhor, por essa ofensa, eu fui golpeado por essa crítica, eu fui golpeado, Senhor, pela falta, está faltando tudo na minha vida. Eu fui golpeado por amigos, eu fui golpeado por cônjuge, eu estou sangrando. Toca, Senhor, em mim, eu preciso do teu toque. Toque em mim, Senhor. Eu preciso desse encontro com a graça, eu preciso desse encontro com o amor, em nome de Jesus. E eu quero fazer um convite. Se você tem algo muito impossível, não é? Sabe, tem problemas que são difíceis. Tem problemas difíceis. Esses a gente consegue, Deus nos dá graça, sabedoria, e a gente consegue resolver. Tem problemas muito difíceis e nós precisamos de milagres. Mas tem problemas que é um nível de dificuldade que ninguém na terra pode te ajudar. Ninguém. Só Ele pode, só Ele. Se você está vivendo um nível de problema desse jeito, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Hoje é dia do Senhor tocar.
naqueles que precisam de um verdadeiro milagre.